o seu caminho. Quando você muda de caminho, o que acontece com você? Que muitas vezes você fala, não, eu vou, de repente você fala, não vou mais. Você não vai mais porque Deus falou assim, ó, não está na hora. Muda a tua estratégia. Não vai ser assim que vai dar certo. Porque o tempo nosso não é o tempo de Deus. E o tempo de Deus, muitas vezes, não é o nosso tempo. Mas o que vai prevalecer? O tempo de Deus e não o nosso. O grande doador tem planos para a sua vida, para o presente e para o futuro. Ele tem planos a curto, médio e longo prazo. Tem planos para o seu relacionamento, para o seu casamento, para a sua profissão, planos em mudar o mundo por meio de você. E é o desejo de Deus te colocar em lugares muito altos. Dá a você honra no lugar da vergonha. Então aí, está falando o quê? Deus quer muita coisa para nós. Ele tem muita promessa na nossa vida. Ele não nos quer que nós passamos a vida inteira na vergonha. Ele nos dá honra. Mas sabe o que ele faz? Muitas vezes, aonde você passou vergonha por conta de que você não decidiu, você decidiu por conta própria, não foi da vontade de Deus, naquele lugar que ele fez você passar, que você passou vergonha porque você não ouviu, ele também vai te honrar, é lá. Porque é lá que ele vai te honrar. Aonde você passou vergonha, ele vai falar, não, agora vem cá. Você vai voltar lá onde você passou vergonha e eu vou te honrar. Para que lá na frente você testemunhe a glória de Deus na sua vida. Então às vezes a gente fala assim, né? Nossa, não deu nada certo lá e eu tô tendo que voltar lá. Por que será que eu vou voltar lá? Porque Deus quer me honrar. Se não deu nada certo, Ele quer mostrar que a hora que Ele intercede e que é da vontade dEle, o que não deu certo pode ser que dê. Aquele caminho que você seguiu, que não estava dando certo, a hora que Deus quer vai dar certo. Aquela casa que você queria comprar e você ainda não conseguiu, a hora que Deus quer você vai comprar. Aquela necessidade que você tem, que você ainda não conseguiu suprir, a hora que Deus quer você vai suprir. Só que o que a gente tem que fazer? Esperar onde? Esperar em Deus e não no homem. Nós temos muita facilidade em esperar as coisas no homem. Achar que o homem vai resolver o nosso problema. Achar que ele é a solução dos nossos problemas. Achar que o nosso vizinho vai dar uma palavra para nós que nós vamos ter que fazer e que vai dar certo. Não tem palavra, a palavra é de Deus. Não tem negócio, o negócio é com Deus. Não tem a pessoa que vai te direcionar no caminho que você tem que seguir. Quem vai te direcionar é Deus. E muitas vezes a gente fica rodando, sabe por quê? Fica andando que nem Moisés, né? Para achar a terra prometida. Por quê? Porque nós não esperamos as vontades de Deus. Nós não esperamos o plano que Deus tem para nós. E nós vamos buscando de acordo com a força do nosso braço. Com a força daquela pessoa que fala pra gente, ó, vai lá, não é lá que você tem que ir, não. Espera Deus falar com você. E eu tô falando isso pra vocês hoje, o estudo de hoje, ele tá cabendo muito na minha vida essa semana. Muito. Por conta de que eu tô passando por um processo, e eu já falei aqui na minha casa. E hoje ainda meu marido perguntou assim pra mim, você vai jejuar quantos dias? Eu falei, quantos dias forem necessários. Até que Deus me diga o que eu tenho que fazer. Então eu fiz um propósito. A hora que Deus falar assim pra mim, ó, vai e pode fazer, porque essa é a minha vontade, eu vou fazer. Pode vir todo mundo dar palpite, todo mundo falar o que eu devo fazer, todo mundo falar que acha que tá na hora. Não, quem vai falar comigo é Deus. Por isso que eu estou jejuando. Porque eu quero que Deus fale comigo. Se demorar um ano, eu vou esperar um ano. A hora que eu tiver certeza que é Deus falando comigo, aí eu vou tomar minha atitude. Sabe por quê? Enquanto eu passei a minha vida inteira achando que o homem decidia a minha vida, nada deu certo. Nada deu certo. O dia que eu entreguei meu coração para Jesus e confessei que Ele é o único salvador da minha vida, a minha vida mudou. Só que Ele também não me disse que ia ser fácil, não. A minha vida ia mudar sim, porque eu entreguei meu coração para Ele, mas no momento Ele falou para mim que ia ser fácil. Que é simplesmente, entregou? Então tá, então, ó, tudo que você quer... Não é assim não. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o plano de Deus na sua vida. Se você hoje está passando alguma dificuldade, eu não sei qual a sua necessidade hoje aqui, mas Deus sabe. E Ele vai cumprir o plano dele. Só que a gente tem que estar na presença de Deus. A gente tem que estar com o coração habitado por Deus. A gente tem que estar seguindo o que Deus manda a gente seguir. A gente tem que ter o quê?
a palavra viva dentro da gente. Nós temos que ter a palavra de Deus junto com a gente. Porque como é que você quer que Deus fala com você e direcione os seus planos e cumpra a promessa dele na sua vida, se você não anda com ele? Se você passa o dia inteiro reclamando de tudo, se nada está bom para você, se você está sempre querendo mais, se você fala que acredita, mas acredita, eu vou usar um termo até meio chulo, acredita meia boca, né? Todo mundo já viu isso? Acredita meia boca? Você acredita em Deus? Acredito, mas quando você acreditar é quando tudo dá certo. Aí eu falo, graças a Deus. Quando tudo dá errado, eu falo assim, oh meu Deus, o Senhor está fazendo isso comigo? Você acredita ou não acredita? Qual o tamanho da sua fé? Você realmente acha que Deus vai cumprir o plano dele na sua vida e você vai esperar em Deus? Ou você quer andar na frente? Você vai querer correr? Se você correr, você vai tropeçar. Se você tropeçar, vai ser só uma tribulação que vai passar pela tua vida. E não pense que se você correr, você vai conquistar rapidamente, porque você não vai. Você só vai conquistar a hora que Deus quiser. A hora que esse plano se cumprir. Quando eu estava lendo esse estudo aqui, fala muito da questão de plano, mas também fala muito na questão do que você está fazendo para que esse plano seja cumprido. Porque existe um plano? Existe. Mas qual é a estratégia que você está seguindo? Que estratégia que você colocou na sua vida? Ah, eu vou sentar e vou esperar. Deus não mandou você sentar e esperar. Ah, eu vou correr. Deus também não mandou você correr. Mas Deus mandou você todos os dias, antes de você fazer qualquer coisa que você tenha que fazer, você conversar com quem? Com Ele, né? Não é assim? Então, se você tem alguma dúvida, converse com ele. Ah, mas eu não sei falar difícil, mas quem disse que Deus quer que você fale difícil? Ah, não sei orar em línguas estrangeiras, não consigo orar em línguas. Mas quem disse que Deus só aceita oração em línguas? Não sei termo difícil, mas quem disse que Deus quer isso de você? Deus quer que você converse com ele como você conversa comigo. Se você conseguir conversar comigo, você não conversa com ele. É isso que ele quer de você. Ele tem um plano, sim. Mas o que você está fazendo para que esse plano se cumpra na sua vida? Quais as oportunidades você está se dando para ter a presença de Deus com você? Para que o Espírito Santo habite dentro de você? Então nós temos que começar a fazer essas reflexões. Porque ele não quer ver ninguém parado, mas ele também não quer ver ninguém correndo achando que vai chegar primeiro que ele. Porque ninguém chega primeiro que ele. Ele chega e aí ele te leva. Ele habita dentro de você e ele te direciona. Ele fala aos seus ouvidos e você faz o que ele fala. E aí o plano vai se cumprir. É o desejo de Deus te colocar em lugares altos. Lembre-se da história de José. Então vamos lá em Gênesis 37. Abre no 37, mas vocês vão para o capítulo 45, verso 5. Que é Gênesis, aí pede para ler tudo, mas nós vamos hoje falar sobre Gênesis 45, verso 5. Por isso que eu sempre falo, calma para ter um plano. É mais ou menos assim, né? E a gente tem vontade de bater nele quando ele fala isso. Mas quando ele fala calma que eu tenho um plano, hoje eu entendo porque que ele fala isso. Porque na verdade ele está esperando o plano de Deus. Deus falar para ele, ó, faz tal coisa. Por isso que muitas vezes o Tião ele não decide as coisas na hora. Ele fica ouvindo, ele ouve, ele não fala nada, dali um pouquinho ele vem com o plano dele. Quando ele achava que o plano era dele e não era de Deus, deu tudo errado. Ou não deu tudo errado? Sim. Então, a hora que você começou a entender que essa frase sua, calma que eu tenho um plano, é o plano de Deus, as coisas começaram a funcionar. Porque aí Deus falou, você tem um plano, mas o plano é meu. É porque quem corre cansa, quem caminha alcança. Já diria o bom baiano, meus conterrâneos. Todo mundo achou? Achou? Verso, né? É Gênesis 45, verso 5. Achou aí, Noemi? Lê, por favor. Não? Vai, afilhada. Então lê, Ariane. Agora, pois, não vos entristeçais, nem peis aos vossos olhos haver-vos tendido para cá, porque
Vocês conhecem a história de José? Todo mundo aqui conhece a história de José? José é uma história que ela descreve muito bem como ele acreditava em Deus e a fé que ele tinha em Deus. E como os planos se cumpriram na vida dele do jeito que Deus queria. José era o filho mais querido do pai. José foi vendido pelos irmãos para escravos. José foi parar numa terra que ele não conhecia ninguém. José foi preso porque a esposa é Potifar? É do Potifar, isso mesmo. A esposa de Potifar, ela queria fazer o que com José? Assediar ele sexualmente. José não quis saber. E ela foi lá e contou uma história de José que não foi a real. Aí mandaram prender José. Aí José saiu da prisão porque foi falar sobre um sonho que o rei na época tinha para poder explicar o sonho. Olha como Deus teve um plano na vida de José. Se José não tivesse sido vendido pelos irmãos dele, o que teria acontecido? Ele teria chegado lá no Egito? Não, porque o pai jamais ia colocar José para fora. Porque José era um filho amado. Aí quando ele foi vendido pelos escravos, se esses escravos não tivessem levado José até o Egito para conhecer Potifar, José não teria sido preso. Vocês sabem por que José foi preso? Porque Deus queria que José aprendesse, para ele poder governar, que ele aprendesse estratégias. Porque para você ser um bom governador, você tem que ter planejamento e estratégias. Quando Deus colocou José, porque foi Deus que colocou José lá na cadeia. Quando ele colocou ele lá na cadeia, ele conseguiu transformar aquela cadeia em quê? Com estratégias. Ele conseguiu mudar a vida das pessoas dentro de uma cadeia, gente. Pessoas presas ele mudou. E ele provou para Deus que realmente ele tinha estratégia. Quando tudo isso aconteceu, o rei não teve um sonho? Quem foi que foi lá e desvendou o sonho do rei? José. Porque quando José foi lá conversar com o rei e falou do sonho do rei, o rei acreditou em José. Não foi isso? Agora, vê se isso não é um propósito de Deus e um plano na vida de José. Tirou lá de onde ele estava, levou ele lá para o Egito, sabe para quê? Para que o povo não passasse fome. Para que o povo não perecesse. Porque José, com o sonho que ele teve, ele mostrou para o rei que eles tinham que fazer o quê? 5 anos, foi isso de economia? 7 anos de economia? Guardar o que colhia, para poder, e naquela época, dividir certo, para poder, a hora que não tivesse, acontecer o quê? Não faltasse. Olha como Deus usou José. Deus pegou José e falou, não, vai ser direto governador? Não, José passou por muitas coisas até virar governador. Você quer falar, Luiz? A palavra do Senhor, quando a gente quer, eu quero ser igual fulano, igual ciclano. A irmã está falando sobre José. Presta atenção que José sofreu pra caramba. É isso mesmo. E nós muitas vezes falamos assim, eu quero servir o Senhor, eu quero fazer isso aqui. Eliseu, quando falou para ele, eu quero ser igual a você. O que Eliseu falou para Eliseu? Você não sabe o que está falando. Por quê? Porque o sofrimento é muito grande, a perseguição quem serve a Deus é muito grande. É lógico, você vai passar pela prova, mas depois, se você suportar aquilo ali, aí as bênçãos, as maravilhas vão ser intensas. As pessoas não vão entender como aquela sofreu tanto e hoje está bem assim. Pois é. É as provas. De Deus nessa vida, é muito grande. Agora, você quer ver uma coisa? Quando a gente fala de José, né? Olha, o tanto que ele sofreu, mas em nenhum momento ele murmurou. Em nenhum momento ele questionou Deus. Em nenhum momento ele falou, isso não vai dar certo. Aonde Deus colocava José, José ia lá e sobrevivia naquela situação e conseguia fazer as coisas de tal forma que ele não reclamava de nada. Esse era o plano de Deus na vida de José. Sabe para quê também que Deus fez isso? Porque para lá na frente, quando ele tivesse de governador e tentando sanar a fome daquele povo no Egito, ele também amparasse os irmãos e o pai. Porque quando os irmãos se apresentaram para José, no governador, eles não sabiam que era José. Aí José ainda teve uma coisa chamada, ele teve graça, que é a graça que Deus quer. A graça de Deus nas nossas vidas é o quê? Nos perdoar todos os dias, não é isso? E querer que nós
façamos as coisas conforme a vontade dele. Deus não desiste da gente. A nossa sorte é que Deus não desiste da gente. O que o José fez? Deus fez com que José perdoasse tudo que aqueles irmãos fizeram na época com ele. E ele perdoou de tal forma que ele fez o quê? Ele se revelou ao irmão e os irmãos ainda acharam que ele ia fazer alguma coisa de mal para eles. E não. José acolheu todos, mandou buscar o pai e levou eles para lá. E eles viveram a vida deles todinha através do quê? Das coisas que José conseguia conquistar para todo mundo. E para a família dele também. Isso é o plano de Deus. O plano de Deus na nossa vida não é diferente. Só que para cada um de nós, ele tem um plano diferente. Mas o mesmo desejo do coração de Deus para José é o mesmo desejo que ele tem para a gente. Porque ele nos ama. Quando der alguma coisa errada na tua vida, não culpe Deus não. Porque não é Deus que está fazendo coisa errada na tua vida. É você que está proporcionando as coisas erradas. É você que está dando brecha para que as coisas aconteçam. Agora, eu creio, depois dessa leitura que eu fiz aqui, que muitas vezes eu, Andréia, adiantei as coisas. Porque eu não tinha o conhecimento de que Deus que tinha que decidir a minha vida. Lá atrás, quando a gente sempre comenta nos estudos aqui o nosso testemunho, o meu e meu esposo, porque nós não temos vergonha de falar. Porque nós já falamos para que as pessoas entendam o que Deus fez na nossa vida. E para que as pessoas usem o nosso testemunho como exemplo para que não faça a mesma coisa que nós fizemos. Olha, Deus tinha um plano mesmo, sabe por quê? Porque quando eu e meu esposo achávamos que nós éramos o dono da nossa vida, nada dava certo, né? Aí Deus fez o quê? Então tá. Então vamos separar esses aqui um pouquinho. Vão apanhar sozinho um pouco. Vão sentir a importância da família separados. Porque quando você está dentro da tua casa, independente da situação que você está junto, não está? Você sabe a sensação de quando você está separado, se você nunca separou? Não, né? Nem queira. Sabe por quê? Imagina o seguinte, ó, um turbilhão de coisas que acontecem. Porque também tem uma coisa, né? O que é da vontade de Deus é. Então, se por acaso você está numa condição de uma separação que não é da vontade de Deus, fique em paz. Porque Deus vai te juntar em algum momento. Só que primeiro ele vai te quebrar todinho. Mas também existe alguns relacionamentos de casais que não é da vontade de Deus que ele continue. O que Deus faz? Ele te dá força para você tocar a sua vida sozinha. Para você, homem, tocar a sua vida sozinho. Mas o que ele não quer, sabe o que é? É que você saia da presença dele. Porque não são todos os casamentos que realmente eles acabam o relacionamento e o relacionamento volta. Porque não é da vontade de Deus. Agora, o que ele uniu de verdade, não tem homem que faça não dar certo. Nós somos um exemplo de que Deus queria que nós ficássemos juntos. Só que o que ele fez? Ele fez um plano para mim. Ó, você vai aqui para a direita e o seu esposo vai aqui para a esquerda. Eu quero vocês bem longe. Muda de estado, Tião. Sai de São Paulo, vai parar lá. Até aí, você é esquerda, pai. Não, eu não sou esquerda. Só que eu tô de vermelho. Você quer ir Fica pra você, direita? eu quero ir para direita. Então, Fica você com a vamos esquerda. mandar para direita, né, pastor? A hora que você manda, que ele fez isso com a gente, sabe o que ele falou? Vamos lá, vai para descer. Porque eu não falei que ia ser fácil. Mas já que você quer pagar para ver, vai lá. A hora que ele nos quebrou e nos moeu, o que ele fez? Agora você volta lá. Mas ele também não disse que ia ser fácil. Vocês estão pensando que quando nós voltamos foi fácil? Não foi, não. Padecemos aqui dentro. Muitas brigas, muitas discussões, muitas desconfianças. Sabe a hora que tudo acabou? A hora que eu fui lá e confessei para Deus que Ele era o único salvador da minha vida. Foi a hora que Ele fez isso também. Aliás, eu fiz primeiro. Foi. Ele fez primeiro mesmo. Ele fez primeiro. Por incrível que pareça, ele fez primeiro. Obrigada. E aí, gente, eu entendi outra coisa também, do plano de Deus na minha vida. A hora que nós fomos lá e falamos, não, Senhor, é o Senhor, né? Que seja feita a sua vontade,
e que prevaleça a sua vontade na minha vida, porque o Senhor é o Salvador da minha vida. Ele falou, então agora eu vou ajustar. Deixei vocês aí um pouquinho junto, agora eu vou ajustar. Então vai ser assim, ó. E foi assim. Tudo se cumpriu. E eu creio que tem muito mais coisa para se cumprir. Porque a promessa de Deus na minha vida não acabou. E eu sei que Ele tem alguns propósitos na minha vida que eu também estou começando a entender o que é. Assim tem que ser você. Todos. Não desista do plano de Deus na sua vida. Porque José não desistiu. Apanhou, sofreu, foi humilhado pelos irmãos. Até numa parte da história fala, né, que o pai dele deu um manto lindo para ele. O que os irmãos fizeram? Rasgaram, não. Né? Humilharam ele. Cada vez que ele tentava falar alguma coisa em casa, ele não conseguia. Quantas vezes você tentou falar alguma coisa na sua casa e não conseguiu? Quantas vezes ele você... não desistiu, né? Mas ele não desistiu. Então, se você está na tua casa com algum problema e você quer tentar ajudar e você não está conseguindo, e você está tentando falar algumas coisas que as pessoas não estão tentando, não conseguem te entender, e muitas vezes você quer falar alguma coisa que a pessoa ainda não entendeu qual o tamanho do seu sofrimento, que você está precisando de alguma ajuda diferente, não desista. Faça que nem José. Não desista. Porque Deus tem um plano na sua vida. E eu acho que o exemplo de José veio muito bem nesse texto que fala sobre o plano de Deus. Bom, aí fala assim: confie na soberania de Deus, pois ela te assegurará que, apesar das suas fraquezas, os planos de Deus se cumprirão. Mesmo que você seja fraco, Deus ainda não desistiu, porque vai se cumprir os planos dele na sua vida. Não porque Deus seja ditador tirano. Deus não é um ditador, muito menos tirano. Mas porque Ele te ama de tal forma que Ele guarda o melhor para a sua vida. Então, não é que ele não é um ditador, não é ele, nada disso, não. Não é isso. Ele te ama de tal forma que Ele não desiste de você. Por mais que você fala, não vou, não quero ouvir o que meu pai tem para me falar, apesar de meu pai ter bons conselhos, mas eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero, né? Eu vou sair daquele emprego porque eu estou cansada, mas eu preciso daquele emprego, mas eu vou sair de lá, porque eu estou cansada. Mas eu também não arrumei outro. Ele não desiste de você. Se você está vivendo um relacionamento falido, Ele não desiste de você. Se você tem um problema com o seu filho, Deus não desiste de você. E Ele vai fazer se cumprir tudo na sua vida, todas as promessas dele. Ele não quer ver um filho padecendo. Ele não quer ver um filho sofrendo. Deus não quer isso para você. Só que você tem que entender que tudo tem que ser de acordo com a vontade dele. Só que tem um detalhe também, né? Não é só você achar que você... Porque às vezes você também não quer ouvir. E você pode estar certo, mas você também pode estar errado. É cara e coroa, igual uma moeda. Porque às vezes a gente acha que está certo, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, o filho, o vô, a avó, o chefe, e etc e tal. E às vezes ele está certo, e a gente que está errado. Então, só que só tem uma coisa aí, né? A gente tem que ter um entendimento, que né? a gente tem que ter um entendimento, né? De Deus. Para isso que Deus fala assim, ó, senta lá, vai lá, pega teu filho. Ah, mas ele não atende as minhas ligações. Ele não atende. Eu ligo para ele e ele faz de conta que não está ouvindo. E a hora que eu consigo, ele fala que não teve tempo de falar comigo. Ah, ele não está ouvindo tua ligação? Vai atrás dele. Pega ele pelo braço e fala, vem cá, filho, senta aí, vamos conversar. Se o seu marido, quem tem... Vou marcar um negócio para vocês aí. Pode falar, então. Vocês falam assim, eu vou completar um ano que eu perdi um filho de repente. No meio do trabalho, faleceu dentro do avião. Meu coração ficou espedaçado. Né? Até hoje, quando eu me apego, agora dia 14 faz um ano. E eu criei eles com sacrifício e tudo, estudaram. Ele foi trabalhar. Eu pro lado de Minas, ele ia de São Paulo toda semana e voltava. Aquele lá era um abençoado de Deus, mas Deus recolheu ele
Não sei porquê. Mas eu falo para a senhora, olha, eu nunca deixei de ir para a igreja por causa disso. Fiquei Amém. muito triste, né? Porque aquele lá era um filho, se ele viajasse, onde ele viajar, ele ligava para mim. Quando ele voltava, era a mesma coisa. Ele morava em São Paulo, né? E morreu com 38 anos. E era um filho que eu vou falar para vocês. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu tenho vários filhos, né? Mas aquele lá, A senhora acabou de falar que nem assim a senhora deixou de ir para a igreja, né? Não, deixei. A senhora pode ter certeza de uma coisa. A senhora, nem deixo também. em qualquer dia desse, Deus vai te falar o porquê que ele fez isso. Então, Porque ele aconteceu isso com seu filho. Sabe por quê? Porque a sua fé não diminuiu. deixou uma filhinha com 3 anos, ia fazer 4 anos, né? Agora eu tenho 4. Então, grandinho, eu moro lá em São Paulo. Lá eu fiquei muito. Nossa, na hora que chegou a conversa, eu não acreditei. Ele morreu dentro. A senhora vê, né? Nem isso fez com que a senhora mudasse Não. a sua fé em Deus. Hoje a senhora está aqui ouvindo a palavra de Deus junto com a gente, olha. Então, uma hora, Deus vai falar para a senhora por que tudo isso aconteceu. A senhora pode ter certeza que o Espírito Santo vai falar com a senhora. E a senhora vai entender muitas coisas que a senhora, mesmo não entendendo, não perdeu a sua fé. Porque é isso que ele espera da senhora mesmo. É o que Deus quer da senhora, é isso. Reflita acerca da luta ou do problema que você está passando neste momento. Pode ser uma luta visível ou uma que se trava em seu interior. O que essa frase está querendo dizer quando a gente fala de luta de visível ou uma que se trata dentro do seu interior? Está travada dentro do seu interior. A luta visível é aquela que você consegue enxergar. Então, ó, eu preciso resolver um problema financeiro. Isso é uma luta visível. Eu preciso resolver um problema que eu consigo visualizar. Você sabe qual é a diferença da luta visível pela aquela que trava no seu interior? Aquela que está dentro de você e você não consegue nem falar sobre ela. Aquela que você carrega com você há muito tempo. Aquela que te amargura. Aquela que te deixa entristecido. Você está travando essa luta. Ela é uma luta também. Eu não consigo falar, mas ela está dentro de você. Se você tem uma luta dessa na sua vida, que trava o seu interior, fala com Deus. Porque o Espírito Santo vai te responder. De alguma forma ele vai te responder. Você só não pode ficar amargurando essa luta dentro de você. Porque muitas vezes essa luta que trava dentro do seu interior não te deixa continuar. Então são situações que a gente tem que pedir uma resposta para Deus e pedir para que Ele nos dê direcionamento para que a gente resolva isso. Se você tem algum problema, que eu não sei qual é, principalmente se for problema de relacionamento com alguém da sua casa, alguma coisa que te deixou amargurado, que você carrega lá do passado, liberta isso de dentro de você. Porque senão você não consegue resolver outras coisas. Isso é uma coisa muito importante de você entender. Quando a gente fala assim, né, libera o perdão para aquela pessoa, né, que você vai se sentir melhor. Libera isso dentro de você. Só tem uma forma de você conseguir resolver essa questão que está travada dentro da sua alma. É fazendo isso. Mas eu não consigo liberar perdão. Não, isso é um exercício que você tem que fazer. Deus quer que você faça esse exercício também. Porque Ele perdoou. Né? Aqui está escrito quanto que ele não perdoou e que Ele não mudou a história de tanta gente dentro da história da Bíblia. E Deus, né, ele tanto perdoou como Ele deu o único filho para morrer, para salvar os nossos pecados. É isso aí. As nossas culpas. Para que nós, né? E aí, você falando da culpa interior, a culpa interior até em outros núcleos passados eu já disse, é como uma aranha. Uma aranha, ela vai fazendo, ela começa no canto da parede, uma teia, e ela vai aumentando. Quando vê, já está uma teia enorme. E o que acontece? O ser humano, a gente confunde muito perdoar com esquecer. Esquecer é só para quem, infelizmente, tem algum problema de saúde que perde a memória. Não adianta. Certas coisas que eu fiz com a Andréia e que ela fez comigo, a gente não vai esquecer nunca, mas a gente se perdoou. O perdão é muito confundido com, mas para mim perdoar a Andréia, eu tenho que esquecer o que ela fez. Não.
não vou perdoar nunca, porque eu não vou nunca esquecer, a não ser que infelizmente eu tenha um problema de saúde. Perdoar é uma coisa, esquecer não é uma memória de celular, de computador, que você vai lá e aperta o delete, deletou, você não acha mais. Não adianta. Então é uma coisa que o ser humano... Perdoar. Perdoar falar? é quando não dói mais. É isso aí. A questão, né? Fala. O perdão aqui significa você esquecer o passado, o velho. Porque lá em Isaías 43, versículo 18, Deus está dizendo: eu, Senhor, faço tudo novo, porém não se lembre mais das coisas passadas nem antigas. Ou seja, Deus quer que nós rompemos aquilo que trouxe coisas ruins para a nossa vida e vivemos novo. Para viver o novo tem que liberar o perdão. Porém, Deus também fala: tudo aquilo que foi lançado no mar do esquecimento, não se lembre mais. Você está entendendo? Mas sempre o inimigo vai querer fazer a gente lembrar, né? Olha, Deus, eu te perdoei, mas ó, você lembra o que você fez comigo lá. Sempre vai querer cutucar. Você entendeu? Então é uma guerra, é uma batalha espiritual. A Bíblia diz que é uma luta, né? Entre a carne e o espírito. É uma luta, todos os dias. Mas eu entendi o que ele estava dizendo. Na verdade, o esquecer que ele fala é o seguinte, por exemplo, isso é uma coisa que não Não ficar dói acusando toda hora. Ele não me acusa toda hora, então ele me exatamente. perdoou. Não, perdoou, acabou. Mas muitas vezes o que a gente até, se a gente não se policiar, isso acaba acontecendo, sabe por quê? Naquele que é o que o pastor falou, né? É o inimigo, porque existe algum momento na minha vida que às vezes eu lembro de alguma coisa. Se eu não tomar cuidado, eu vou lá e falo tudo pra ele. O que aconteceu? Eu começo a ligar uma situação na outra, eu falo. Aí, a hora que eu percebo que é o inimigo, eu falo, tá amarrado. Em nome de Jesus. E é interessante que você sabe o que você está fazendo? Você está matando, né? O que tá querendo reviver. Porque o velho homem ou a velha mulher quer reviver. Claro. Quer dizer, a velha atitude. Que o inimigo, a velha natureza, né? Como que o inimigo vai vencer? A partir do momento que ele faz a gente reviver as coisas. E tem como reviver? Tem gente que batiza e infelizmente ele morre lá no batismo. A Bíblia diz que o velho homem morreu. Não é assim? E nasceu a nova criatura. Não é assim? Porque Jesus fez tudo novo, acabou. Então, se nós estamos em Jesus, nós temos que experimentar o novo. Agora, o que acontece? Pode reviver o velho? Sim ou não? Pode. A partir do momento que você começa a dar a oportunidade, a brecha. Você Aí tá você, brecha. você volta. Vixe. Tanto é que vocês querem que eu fale uma coisa pra vocês? Às vezes, quando nós nos pegamos numa discussão, a primeira coisa que vem na minha cabeça é alguma coisa lá do passado. Aí eu falo, não vou falar. Exatamente. Não vou falar, porque eu não perdoei, então não vou falar, eu vou pensar. Antigamente, imagina, era vir aqui, era sair daqui. Mas eu quero só fazer uma colocação, né, a respeito de você e tal. Sempre que a gente começa uma discussão, diga-se de passagem que você começa comigo. Tá bom, meu Porque amor. eu não brigo contigo. Tá bom, meu amor. Eu é aquilo. Eu assumo Eu a sou culpa. eu antes eu não era, mas depois que eu matei todas as minhas aranhas internas, eu levo a risca. Isso é Quando verdade. um não quer, dois não briga. E ele matou todas as aranhas dele Matei, mesmo. né? Eu tinha cada caranguejeira que dava Eu quase vou um falar uma quilo. coisa pra vocês, ele tem dado uns testemunhos de aceitar algumas coisas que é a prova de que ele matou as aranhas dele É mesmo. aí que está o segredo, né? É você experimentar verdadeiramente da glória de Deus, né? É viver o evangelho, que é isso, né? É você deixar a sua natureza e deixar Cristo viver em você. Quando você deixa Cristo viver em você, você está vivendo Ele. E qual que é a vontade de Deus? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Que todo mundo vive bem. Todo mundo seja abençoado. O que você ia falar, Fran? Você já esqueceu. É verdade. Perdoar é quando não dói mais. Que pra ela perdoar, mas é verdade. Se ela perdoa, por que ela vai sentir dor de alguma coisa que aconteceu lá atrás? Ela não tem mais dor de nada. E o que ela quis dizer quando não dói mais? Perdoar quando não dói mais. É quando você apagou o passado. Não adianta. Quando vem um pensamento, porque aonde o inimigo age? Quando Deus fala assim, eu visito o coração. Qual coração Deus está visitando? Não é esse aqui. É a mente, né? Então Deus sabe os pensamentos que vêm todos os dias. Porque na verdade o coração ele só bate, né? Para que nós sejamos vivos.
O que você realmente precisa que você use é aqui, ó. Tá tudo aqui. Né? As coisas que você lembra, as coisas que você fala. E outra coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque o que sai da boca não volta mais. Né? Então muitas vezes a gente acha que não vai ofender, mas precisa tomar cuidado com as palavras, com a forma com que a gente se reporta às pessoas, a sensibilidade de cada um, porque cada um tem uma sensibilidade, tem que tomar cuidado com isso também. Porque senão chega um momento que você começa a fazer o quê? O que Deus não quer, começa a guerra. E infelizmente, nós homens, né, a gente tem que ter muita mais, claro, porque a cabeça de vocês é um emaranhado de fio, né? Tudo desencapado. Muito, né? Muito, Só que também vocês têm capacidade de fazer tantas coisas que a gente não tem, né? Por exemplo, às vezes eu vou pôr água para ferver, eu vou fazer outra coisa, queima a água. Já a mulher Você faz o café, você ferve o leite, afoga o arroz, lava a roupa, lava o arroz e nada. Cuida do fio e nada. Agora nós às vezes a gente queima a água. E vocês não querem nem que a gente entre na caixa vazia? Não, eu só tenho Senão duas nós vamos caixas. fazer uma Eu tenho a caixa do nada e a caixa que tá cheia. Quando eu tô na caixa do nada, me larga quieto no meu canto. O que é que você tem? Nada. Quando o homem fala pra mulher nada, é nada. Eu vivi um momento muito difícil também no casamento, como eu separei, mas as pessoas falavam pra mim, você perdoa? Perdoa o quê? Porque eu não sei o que é ter mágoa, ódio das pessoas, ver a pessoa fazendo coisa errada comigo. Eu falo assim, como que eu vou perdoar se eu não tenho ódio dela? Como que eu vou perdoar as pessoas se eu não... Mas aconteceu com você isso, se sofreu traição, você não tem ódio, raiva? Não, conversa com a pessoa normal. Mas como você consegue? Mas não é eu que faço isso, gente. Eu sinto, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não tenho ódio. Eu ajudo ela ainda se precisar, eu vou lá ajudar ela. Você vai resolver. Por isso que ela falou fazendo isso. Eu estava. Mas você não tem ódio dela. Ódio por quê? Você perdoou o quê? Porque o que aconteceu comigo, eu também tenho culpa também. Porque muitas coisas que acontecem na vida da gente, não é fulano que é culpado. São os dois que é culpado. É que é fácil atribuir a culpa pro outro. Né? Eu nunca joguei culpa só pro fulano se enganar. Eu falei, não, aconteceu isso, eu também sou culpado. Porque eu trabalhei bastante à noite, eu fazia eu saía, eu fazia essas coisas. Tudo que eu fazia, ela trabalhava muito, eu andei sempre com ela. Eu trabalhei até em 4 serviços, eu saía de um outro, eu ficava assim essa vida. Então não é que eu esquecia da mulher em casa, é que eu queria dar o melhor para ela, eu vou dar o bem material, ela vai bater essa casa. Tanto é que nós fizemos. Nós lutamos com 2 anos, nós um salão, montamos um negócio lá em casa que o pessoal fala, nossa. Só que nem sempre, né? O Mas bem só que- material que a gente acha que vai dar pra pessoa é o que a pessoa está precisando. Hoje eu começo a observar, eu fico aí, tá tudo errado, mas tudo bem, Deus tinha um propósito para isso. É, o plano de Deus na tua As pessoas me vida. procuram, como você conseguiu fazer isso? Como você conseguiu perdoar? Como você conseguiu ser amigo dela? Como você faz isso? Eu não sei o que eu faço. Eu sei que eu conheço Jesus e ele tem orientado a minha vida e tem trabalhado comigo na vida. Então quando ele trabalha com você permite ele trabalhar, porque ele não trabalha com você se não permitir. Porque esse livre-arbítrio eu tenho medo. Às vezes eu tenho medo do livre-arbítrio, porque o homem é burro, não sabe escolher. Então eu sempre falo isso, o homem é burro, ele não sabe escolher. O livre-arbítrio nosso mata às vezes a gente. Porque não, mas eu quero, não, eu faço a vontade, eu não quero nada. Então, mas ó, isso que você falou do livre-arbítrio, eu vou te falar uma coisa, a prova que Deus não é tirano. Não é? Que é o que está falando aqui. Ele te deu o livre-arbítrio, você escolhe. Ele não é tirano, mas ele também te ama o suficiente para não querer que as coisas E ruins como te você aconteçam. consegue dominar seu livre-arbítrio? Orando, E jejuando. e deixando o tempo de Deus agir. É isso mesmo. E não deixa o lapeta chegar perto, porque se o lapeta chegar Mas ele não perto... está perto, ele está com Deus, sigo Deus, ele não. Também tem aquele detalhe, tem o outro lado, né? Que às vezes tem certas coisas que o ser humano faz que o lapeta fica olhando assim, ó, e fala assim, boa ideia, eu vou fazer também, eu nunca tinha pensado nisso. Infelizmente o ser humano é assim. Prossegue, dona André. Reflita acerca da luta ou do problema que você está pensando, algo do que apenas você sabe, mas que tem feito você pensar que nada dará certo. Agora lembre-se do que diz a palavra do Senhor. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Isso está em Isaías 55:8. Você sabe o que o espera daqui para frente?
sabe o que Deus, tem preparado por meio dessa prova que se coloca diante de você? Mesmo que muitas coisas estejam ocultas aos seus olhos e à sua percepção, seja limitada. Creia que Ele, Deus, tem algo grande para você. Não deixe que o medo aflige o seu coração. De que adiantará se desesperar e se entregar à ansiedade? Descanse e creia que os planos de Deus para a sua vida são maiores do que você precisa imaginar. Você tem entendido qual é o plano de Deus para você? Você tem exercido a sua fé e persistido em esperar pelo plano dele na sua vida? Você consegue entender qual é o plano de Deus na sua vida? E você tem tido fé suficiente para esperar que isso se realize? Isso é uma pergunta para nós. E é duas coisas difíceis. Quem tem paciência de esperar? Eu esperar, eu espero. Agora entender, eu não. Aí que é mais difícil. Alguém aqui consegue já falar que entende o plano de Deus na sua vida? Vocês conseguem entender o plano dele? E esperar? Consegue esperar também? Eu consigo. Consegue, Aline? É, come tudo naquela frente. Cada um espera do seu jeito, tá tudo bem. Que é a tal da ansiedade, né? Que aqui fala, pra que ter ansiedade? Né? Mas aí é que tá, né? Quando você não tem ninguém pra você expor os seus anseios, né? Aí você fica ansioso, fica, entra em depressão porque não aconteceu aquilo que você quer. Mas quando você põe seus medos, suas vontades, suas ansiedades em Deus, eu acho que Ele vai te confortando. Eu tenho vivido nesses 2 últimos meses muita coisa, assim. Quem trabalha comigo, quem me vê todo dia, deve ter percebido já algumas coisas, mas tem muitas coisas que eu quero na minha vida que demorou muito para acontecer e aconteceu, tem outras que não aconteceu ainda. Eu vou fazer 5 anos de casada esse ano, agora que eu consegui comprar minha casa. Glória a Deus. Amém. Então são coisas assim que a gente tem que aprender a confiar. Leva um tempo, leva. Às vezes a gente leva uns puxões de orelha, leva, mas vale a pena. Segundo informações, não vou falar a fonte, mas diz que você melhorou muito mesmo. Claro que melhorou, né? Mas aí ela entendeu mais ou menos, né? Porque o tempo que ela ficava lá reclamando, murmurando, falando que nada dava certo, Deus agia? Não, né? A hora que ela começou a entender que ela depende de Deus para tudo e que o único ser que ela consegue conversar e as coisas vão ser resolvidas é com Deus, as coisas começaram a acontecer na vida dela. Ela foi curada de um câncer. Olha que glória. Foi curada de um câncer. Graças a Né? Deus. Ela conseguiu mudar o jeito dela até de agir com as pessoas, porque ela começou a perceber que nem tudo estava na mão dela, para ela poder decidir. Mas são situações que ela percebeu a necessidade que ela tinha em Deus. Enquanto ela estava escutando, um vinha falar uma coisa, outro vinha falar outra coisa, ela só estava levando tombo. Só estava tropeçando. Mas olha, por isso que aqui está fazendo essa pergunta para vocês, do plano de Deus. Você consegue hoje entender qual é o plano de Deus na sua vida? E se você consegue esperar. Se você começar a entender qual é o plano de Deus na sua vida e você souber esperar, pode ficar em paz que a promessa já está aí, ó. Né? Deus já tem um propósito, já tá, a tua história já está escrita. Deus já escreveu a sua história. Só que você tem que esperar. Porque a história também ela é construída através do quê? De páginas, de capítulo. E paciência também. E aí quando você vai ler um livro, você não lê capítulo? Você não vai olhando página? Ou você já consegue ver o começo, o meio e o final da história do livro que você está lendo, tudo na primeira página? Não, assim é a sua vida. A única diferença, sabe qual que é? Que você tem que entender que ela tem que ser guiada por Deus. Amém. E é por isso que eu acho que veio para nós o estudo de José, porque é um estudo que nos mostra muito claramente todos os planos que Deus teve na vida dele. E se cumpriu, né? Se cumpriu e ele conseguiu salvar vidas, né? Alimentar multidões, fazer com que
a morte não chegasse lá pela falta do alimento. As pessoas conseguir sobreviver através de um plano que Deus traçou para José. E esse é o estudo de hoje, gente. Eu espero que Deus habite realmente dentro do coração de vocês. E que se vocês ainda não entenderam qual é o plano na vida de Deus na vida de vocês, que vocês comecem a entender, pedindo mais para que Deus fale com vocês. E só tem uma forma, através da oração. Ore e peça, porque Ele vai te responder. Se vocês não precisam de ninguém para responder por vocês e para vocês, pode pedir para Ele que Ele responde. Ele responde para mim e responde para vocês. Amém? Amém.